No Evangelho segundo João, no capítulo 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Eu quero começar esse culto hoje com uma pergunta. Uma não, algumas perguntas. A primeira, você já conseguiu identificar qual é o seu propósito aqui na terra? Segunda pergunta, se você já conseguiu identificar, o que você tem feito para cumprir o seu propósito aqui na terra? E eu vou mais além. Você está disposto ou disposta a pagar um preço para ver o seu propósito cumprido aqui na terra? E aí eu estico mais. Quanto você está disposto a pagar para ver o propósito cumprido aqui na terra? Eu pergunto isso por quê? Porque você precisa identificar tão perto ou quão longe você está do seu propósito. E para isso nós vamos entender o que significa a palavra propósito. No sentido literal do dicionário diz assim, alcançar, percorrer, avançar. Ou seja, aquilo que se busca atingir. No sentido bíblico, diz assim, viver conforme os planos de quem? De Deus. É muito importante, irmãos, nós entendermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida aqui nessa terra. Eu me arrisco a falar que 70% de vocês estão perdidos. Não perdido no sentido de endereço, de trabalhar, de buscar alguma coisa para você ter na sua casa. Mas estão perdidos do propósito de Deus para as vossas vidas. E isso é um grande perigo. Porque quando você se perde no propósito de Deus, você pode tomar caminhos que podem levar não só você, mas a sua família para um lugar aonde pode ser que nunca mais vocês consigam voltar para o plano original. O tema de hoje é: eu nasci com um propósito. E esse tema é muito importante. Olhe para quem está do seu lado e diga: você nasceu com um propósito. O texto que nós lemos há pouco, de João 3,16, explica o propósito de Jesus na terra. Uma palavra nos explica o propósito de Jesus na terra. Para que você entenda o propósito de Deus para você, é a palavra quem vai lhe direcionar. A palavra diz, Ele amou o mundo, falando sobre Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Resumindo, qual foi o propósito de Jesus ter nascido? Por que Ele nasceu? Porque Ele se despiu de sua glória, porque Ele se despiu do seu resplendor e desceu aqui nessa terra tão má. E os homens aqui escarneceram dele, humilharam ele, judiaram dele e o crucificaram. Qual foi o propósito? Como ele conseguiu suportar tamanha afronta? Pois de repente alguém buzina atrás do seu automóvel no sinal, você já desce do carro e quer dar na pessoa que está do lado. Como pode ele ter suportado tanta afronta? Como pode ele ter suportado tanta contrariedade? Principalmente para você que é pavio curto. Aliás, olhe para quem está do seu lado e diga: tem gente que nem pavio tem. Não é? Tem nem pavio. O restinho que tinha, tiraram quando você estacionou e buzinaram atrás de você. Sabe o que é isso? É a falta de um propósito. Toda pessoa que estoura facilmente, toda pessoa que não compreende o mover de Deus, ela acaba se tornando inflexível e ela não entende que há um propósito maior. Quando eu falo sobre propósito, me vêm alguns personagens em mente.
Eu já vou voltar no autor principal, na espinha dorsal da mensagem, que é Jesus. Mas observe o propósito de Noé. Noé foi um homem, e na época de Noé, ainda não havia chovido. E Deus falou com ele o seguinte: construa uma arca. Qual era o objetivo de Deus? Salvar Noé e sua família. Existem certas coisas que Deus falará ao meu coração e ao seu coração, que você vai parar e, humanamente falando, você não vai entender, porque vai além da sua capacidade, do seu raciocínio. Está determinado? Cuidado aí que tem gente que dormiu 3 da manhã, aí já pega aqui o ensejo e vai junto. Vai além da sua capacidade, do seu raciocínio. Porque mais inteligente que você seja, você é limitado. Você compreende até aqui. Mas Deus, Ele se manifesta de tal forma que Ele não vai dizer para você: olha, é assim que você tem que fazer. Ele vai lhe instruir, e às vezes a instrução que Ele vai lhe dar é algo que, humanamente falando, não faz sentido. Como, Deus, eu vou fazer isso? Nunca choveu. Existem explicações bíblicas que, humanamente falando, não batem. Dentre elas, Naamã era leproso, a lepra não tinha cura. O Senhor mandou ele mergulhar quantas vezes no Rio Jordão? Humanamente falando, como é que você vai curar alguém de uma lepra com uma água de um rio barrento? Não há lógica. E Deus não trabalha para o seu raciocínio, nem para o meu. Ele é Deus, apenas obedeça. Quando você obedece, você chama a existência aquilo que não existe. Você chama a existência ao propósito original. Porque Naamã poderia falar: não, eu vou mergulhar 7. E no início ele meio queixudo, sabe? Botou o pé, pegou ar e disse: não, eu não vou mergulhar 7 vezes não, porque tem outros rios melhores. Negócio de ficar obedecendo esse tal de profeta. Ele nem veio me atender, homem insolente. Mas Deus estava trabalhando com o interior de Naamã. A lepra era o que alguém via, mas o que estava dentro de Naamã era muito pior. Por isso nós precisamos, irmãos, compreender qual é o propósito de Deus para nós. Noé compreendeu, Naamã compreendeu, José, pelo amor de Deus, José só tomou pancada no rim, só soco na boca do estômago. Foi uma traição atrás da outra. E quando os filhos dele nasceram, ele colocou o nome de Efraim e Manassés. Deus me fez esquecer e Deus me fez crescer na terra da minha angústia. Está angustiado, meu irmão? Está aflito? Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus está trabalhando, tem um propósito. Deus vai nos tirar, muitas vezes seguindo o propósito original, da zona de conforto, irmãos. Nós precisamos parar com esse encanto de que seguir com Cristo vai ser tudo, sabe? Nós não vamos ter problema, não vamos ter embate, ninguém vai discutir com a gente, ninguém vai pisar no nosso pé, porque se pisou, Deus não está comigo. Ora, pelo amor de Deus, pare de ser infantil. Tire esse negócio de mundo encantado da sua cabeça, de todos foram felizes para sempre. Jesus, enquanto esteve aqui, Ele nos demonstrou o que é o amor. E o amor corrige, meu irmão. O amor muitas vezes olha e diz assim: Pedro, Satanás está na tua vida, Pedro. Para trás de mim, porque tu me serve de escândalo. O amor, muitas vezes, ele repreende. E por que repreende? Porque o pai repreende o filho a quem? Ama. O amor não é só: ai meu Deus do céu, ai que coisa linda, oxa, hoje eu vi meu filho, nossa, meu filho está no presépio, meu filho é o menino Jesus, ele é especial para Deus. Não, às vezes ele é o mais bagunceiro lá em cima, só botou ali porque ele combinou. Só estou te mostrando que
não é o que a gente vê, mas é o que o Senhor vê. Por isso é muito importante guardarmos o propósito. Porque quando você guarda o propósito, as pessoas dizem, mas como é que você continua firme com Deus? Como é que você continua firme na igreja? Eu não entendo você. A mesma questão foi Jó. Como é que Jó continuou firme? Por que Jó permaneceu? Por que Jó perseverou? Depois que ele perdeu seus filhos, depois que ele perdeu os seus bens, depois que ele perdeu a confiança de sua esposa. A esposa olhou para ele e disse, não, aí já é demais. Não. Até aqui eu vou, mas daqui para frente não dá, para mim não dá. Ainda você retém a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e faz o quê? E morre. Por que Jó não voltou atrás? Porque Jó sabia que Deus tinha um propósito. Quem crê que Deus tem um propósito na tua vida? Você crê que você nasceu com um propósito? Então você precisa entender que em meio a esse propósito, muitas vezes Deus vai te tirar da sua zona de conforto. E aí é onde você vai crescer espiritualmente. E aí é onde Deus vai te falar, você vai ter que levantar na madrugada, você vai precisar orar. E aí é onde Deus vai despertar você para coisas que você, horas antes, se acomodou. É aí onde Deus vai te chamar para coisas grandes. Porque mesmo Jesus, no ventre de sua mãe, Maria, ali aonde ele estava, José e Maria cumprindo o propósito de Deus, mas não foi fácil. Aqui, segundo o Evangelho de Lucas, vamos lá por favor, capítulo de número 1, verso 39. Lucas capítulo 1, versículo de número 39. Mateus, Marcos, Lucas. E naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas a uma cidade da onde? Eu não entendi, igreja. Tem alguém vivo aqui hoje? Cidade de onde? E entrou em casa de quem? E saudou a quem? E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do quê, pessoal? Por que Maria foi para as montanhas gestante? Geralmente, quando você está gestante, você busca de todas as formas não fazer um esforço brusco para não perder o bebê. Mas ela foi para as montanhas. Porque ela não estava conseguindo ter paz nas planícies. E às vezes, em alguns momentos, Deus nos desperta e nos leva para os lugares altos, aonde nós teremos mais paz para buscá-lo face a face. Face a face. Lá na casa de Isabel foi o local onde Maria encontrou paz, porque na cidade onde ela estava, no vilarejo onde ela morava, ela não tinha mais paz. As pessoas estavam apontando o dedo, dizendo aí, tá vendo? José, hein? Com aquela cara de sonso. Olha Maria, como quem diz, o boi sonso é que derruba a cerca. Maria está grávida. Tá vendo? Nem respeitou a sua noiva. As pessoas muitas vezes não entendem, até ouvem de fato e verdade o que aconteceu. E tem gente que não adianta você tentar explicar, irmãos. Tem gente que não quer entender. Ela só quer julgar e lhe questionar, mais nada. Ela não quer entender você. As pessoas olhavam para Maria e diziam, tá vendo, pecadora? Olha aí, José. Por isso que estão aí, fugindo. E Maria foi para um lugar onde ela conseguiu ouvir a voz de Deus. Qual é o lugar que nós ouvimos a voz de Deus, pastor? Na palavra. É o lugar de reconchego, é o lugar de conforto. Às vezes, quando você está angustiado,
você não lê a Bíblia. Esse é o problema. Se você começar a ler a Bíblia, as respostas virão. Uma certeza virá ao seu espírito. Se você ousar orar a Deus, Deus vai falar com você. É triste, irmão, mas tem gente que nem quando está num culto na igreja ora. Imagine em casa. Tem gente que mesmo entrando na igreja fica inquieta. Começa o louvor, a pessoa fica assim, ó. Cutuca quem está do lado, e belisca, e mexe na bolsa, e come bala, e toma chiclete, e responde mensagem. Na África, um dia eu vou estar lá com os meus conterrâneos. Um dia eu estarei lá. Um dia Deus vai me dar o privilégio de ir para lá. Existem igrejas que não têm solo, não têm um ar-condicionado, eles cultuam no sol. E se o pastor, o pregador, demora 2 minutos para começar, eles começam a cantar. Aqueco, Osana, oh Jesus, aqueco. Não tem uma vozinha com dor de coluna. Elas dançando, a coisa mais linda que tem. E hoje, irmãos, nós reclamamos de tudo e temos tudo e não gostamos de nada. É tão fácil buscar a Deus hoje no Brasil, irmãos. Vá fazer o apelo para alguém no Catar. Vá. Os homossexuais no Catar, ninguém fez pantim lá. Fizeram algum pantim? Levantaram cartazes. Aquelas senhoras que tiravam as suas blusas, que há muito tempo não viam presto barba, elas fizeram alguma coisa lá no Catar? Sim ou não, família? Apareceram lá, fizeram essas bagunças? Está vendo? Aonde tem ordem e disciplina, não tem bagunça. Não tem não. Por que eu estou te explicando isso, irmãos? Porque Maria, ela conseguiu encontrar conforto em Deus. O conforto que tanto você precisa, você encontra na palavra de Deus. Na presença do Senhor você tem abundância de alegria. Não adiantava, tem gente que você tenta explicar, a pessoa não quer entender. Maria dizia, não estou grávida de não. Ei, nós estamos esperando o tempo do casamento. Alguém olhava e dizia, sei, casamento. Vocês? Olha aí a barriga crescendo. Não, mas você não está entendendo, estou grávida do Espírito Santo. O povo, Espírito Santo, que blasfêmia! Não adianta você explicar alguma coisa para quem não quer entender. Você tem que orar. Foi o que Maria fez. Foi para a casa de Isabel, foi falar com o pai, ter um período de paz, subiu a lugar mais alto, e ali o próprio Deus deu forças. Ou seja, Maria, ela olhava e observava olhares atravessados, conversas desconexas, aquele sentimento de incapacidade. Tudo era muito novo para aquela jovem. Tudo era muito novo. Mas por que aquilo aconteceu, pastor? Olhe para quem está do seu lado e diga, porque Deus tinha um propósito. Quando Jesus nasceu e fugiram para o Egito em busca de resguardar a vida do nobre menino. Lá no Evangelho segundo Mateus 2,13, não precisa abrir. Mas aí me vem algumas perguntas e eu quero que você entenda. Por que, seguindo o propósito de Deus, alguém é perseguido, caluniado, alguém tem que fugir, mesmo seguindo o propósito de Deus? Será que Deus errou? Será que realmente a palavra de Deus falhou justamente na sua vez? São essas coisas que nós temos que observar, irmãos. Porque Deus não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, desde garoto, irmãos, ele procurava ambientes aonde a sua fé fosse provada. E sempre ele foi aprovado.
Lá no Evangelho de Lucas 2,40 em diante, eu vou te explicar. Os pais de Jesus, anteriormente, eles foram a Jerusalém. Eles eram, como eu disse a vocês, do interior, foram à capital. E Jesus ficou na capital. E eles tinham caminhado o caminho de um dia e não haviam encontrado. Procuraram Jesus, Jesus não estava na caravana. Posteriormente, eles voltaram caminho de 3 dias e encontraram Jesus. Aonde Jesus estava? No templo. Fazendo o quê? Oi? Ele estava ensinando, interrogando e discutindo com os doutores. Jesus procurava ambientes onde a fé dele era realmente provada. Com 12 anos de idade. Ele não queria reconforto, massagem de ego. Ele queria provar a fé dele. Ele queria cumprir o propósito dele. E em meio aos magistrados, Jesus não hesitou em expor o seu ponto de vista. Porque quem compreende o propósito suporta o processo. E eu vou mais além. É necessário se expor para você crescer. Porque os desafios que encaramos nos servem de alicerce para algo maior. Quem me entende, diga glória a Deus. Tem gente aqui que é um profissional frustrado. O que você queria ser? Eu queria ser um engenheiro, mas não deu. O que você queria ser? Eu queria ser um médico, mas sabe como é que é, né? Não deu. O que você queria ser? Eu queria ser um físico, mas sabe como é que é, né? Hoje nem educação física eu faço. Então quer dizer, são muitos propósitos que foram enterrados. E olhe para quem está do seu lado e diga, você tem capacidade mesmo. Agora, o que você fez nesse ano de 2022 para cumprir o propósito? Será que você ficou boa parte do seu tempo no celular, olhando outras pessoas crescerem? E você continuou no mesmo modo, deixa a vida me levar? Será que você ficou selecionando pessoas para julgar e de alguma certa forma se esqueceu de cuidar da sua vida, da sua casa, da sua família? Enquanto você olha a grama do vizinho, na sua cresce mato. Enquanto você olha e rega sem prestar atenção, o vizinho está lá tratando para que não venha bicho dentro do gramado dele. É muito mais fácil, irmãos, nós olharmos para alguém e denegrirmos a imagem dessa pessoa do que plantarmos e fazermos mais do que aquela pessoa. E geralmente, quem lhe critica faz muito menos do que você. Então arregace as suas mangas. Cuide bem da sua grama. Cuide bem da sua família. Se atente ao propósito de Deus para a tua vida. E se for necessário se expor como Jesus para crescer, se exponha. Vá ao embate, lute, persevere, mas defenda aquilo que você acredita. Está determinado? Defenda. Eu observei nessa campanha muitos cristãos omissos, me perdoem, fracos. É a realidade. Eu não mexo com política, porque sabe como é que é, tem gente que não gosta. Me perdoe, mas você é uma pessoa agridoce. É um vegano que gosta de molho de churrasco. Se defende alguma coisa, então defenda mesmo. Não, pastor, eu gosto do trabalho social, eu gosto daquele camarada, porque ele faz isso, isso, isso. Legal, eu vou ouvir você, vou entender você. Pronto. Não, pastor, eu sou uma pessoa que defende mais uma linha político, cívico, militar. Eu gosto mais da disciplina, tal. Por isso que eu gosto daquele camarada. Legal. Sabe o que é isso? Olhe para quem está do seu lado e diga, democracia. Mas sabe qual é o problema, irmão? Tem gente que só fica aqui, com a pedra na mão, dizendo, eu não gosto e não gosto que fale. Como se o mundo girasse em torno dela. E aí Deus levanta pessoas que vão provocar você. É isso mesmo. Que vão tirar você da sua zona de conforto, para que você cresça e deixe de ser medíocre e infantil. Somente assim você vai conseguir cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Se não for assim, meu irmão, é impossível. É difícil.
Por isso, em todo tempo, Jesus, ele expôs o ponto de vista, ele compreendia o propósito, ele suportou o processo. Além do mais, nada parou o nosso Salvador enquanto ele esteve aqui na terra. Enquanto aqui ele esteve, a Bíblia diz, lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, ele curou um leproso. Ou seja, ele curou enfermos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha o quê? Jesus cumpriu o propósito. Ninguém queria saber de leproso, ele foi lá e curou o leproso. Enquanto aqui esteve, ele libertou endemoniados. Segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 5, lá estava o endemoniado de Gadareno. Todas as pessoas tinham medo daquele homem. Correntes, grilhões, a turma via ele dentro do cemitério, catatumba, aquela coisa toda. Todo mundo tinha medo daquele homem. Até que Jesus falou: vamos trabalhar com o homem das cavernas? Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus tem um propósito na tua vida. Tem muita gente que chegou aqui na igreja como um endemoniado gadareno, preso na corrente do vício do álcool, preso na corrente da cocaína, preso na corrente da pornografia, preso na corrente da miséria, das dívidas. E graças a Deus foi liberto por Jesus. E conhecereis a verdade o quê? Mas por quê, pastor? Porque Jesus, ele cumpriu o propósito dele. E quem cumpre propósito, olhe para quem está do seu lado, diga: dá resultado. Pode prestar atenção. Eu digo isso para os pastores. As pessoas na igreja que é de propósito, é de corrente de oração, é do corinho da vitória, é aquelas pessoas para frente, elas nunca dão trabalho na igreja. Não dão. Elas chegam, oram, buscam, pedem a Deus e clamam, bate o pé, e de repente na luta a pessoa diz: não, mas Deus me deu a palavra, o pastor pregou isso semana passada. Não, o pastor pregou isso mês passado. Não, eu entendi isso aqui. O pastor deu o livro do mês, eu comecei a ler. Deus usou o missionário, Deus usou o pastor Jaime. Meu Deus, na minha aflição eu vi o Senhor trabalhando e Deus me deu vitória. Agora, as pessoas que querem uma babá atrás delas, essas sempre vão dar trabalho. Sempre. Seja você aquele que Deus levantou para fazer a diferença. Jesus foi perseguido, mas ele curou enfermos. Jesus foi perseguido, mas ele libertou endemoniados. No momento de angústia e de necessidade, em João 6, eles não tinham o que comer. Quem estava lá para multiplicar pães e peixes? Aquele que diziam que ele expulsava demônio por Beelzebu. Jesus estava lá. Houve multiplicação e houve sobra. E se já não bastasse, todos conhecem, ou quem não conhece vai conhecer agora, João 11, onde estava enfermo a quem Jesus amava. O amigo de Jesus, quem era? Lázaro. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Lázaro já tinha morrido. A Marta diz para ele: já cheira mal, porque fazem 4, já está fedido, não adianta colocar nem a mão, já era. Ó, acabou. Agora não tem mais jeito. Só que Jesus, ele não vai ali somente para ressuscitar Lázaro, mas Jesus, ele vai também para tirar a incredulidade de Marta. Às vezes Deus quer alcançar uma pessoa na tua família, mas antes de tocar naquela pessoa, ele tem que tocar em você. E aí eu vou mais longe. Talvez você está sendo um empecilho para a conversão daquela pessoa. É duro, mas é verdade. Jesus olhou e disse: Marta, tire a pedra, mulher. Não, mas o senhor não está entendendo, já cheira mal, fazem 4 dias. Falou: Marta, tire a pedra. E a Bíblia diz que a Marta não tirou a pedra, mas diz que tiraram a pedra. Está determinado? Tiraram a pedra. Tiraram. Ela não teve fé para tirar. Jesus abre o sepulcro e clama e diz: Lázaro, sai para fora. Diga glória a Deus.
E aí Lázaro começa. Não sei se você é dessa época. Quem aqui lembra daquele clipe, Thriller do Michael Jackson? Lázaro saindo, envolto nos lenços. E o povo correndo. Porque tem gente que quer ver o milagre, mas quando o milagre aparece, corre. Lázaro ressuscita. Jesus curou, Jesus multiplicou, Jesus libertou e Jesus ressuscitou. A obra de Jesus foi completa. Ele cumpriu, enquanto aqui esteve, o propósito. Ele sabia que o tempo dele seria curto. Jesus, em uma ocasião de frustração dos discípulos, os mesmos estavam envergonhados, pois haviam fracassado em um propósito. O pai do garoto com crise de epilepsia, eles apavorados porque não conseguiram expulsar o demônio. Jesus mostrou ferramentas para evitar a displicência, frustração e, enfim, cumprir um propósito. Jesus disse para aqueles homens, em Marcos 9, 28 e 29. Põe na tela para mim, por favor. Jesus disse assim, já estamos indo para o final da mensagem. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair, com coisa alguma complete vocês. Olhe para quem está perto e diga: quer cumprir o propósito? Jejum e oração. Ah, meu irmão, quero ver fechar a boca. Eu não sei se eu fiz aqui em Sergipe, mas uma vez eu fiz o jejum de palavras. Que tem gente que até dormindo fala. Você conhece gente assim? Conhece? Você toma um susto. É ou não é? Graças a Deus minha esposa não fala dormindo. E eu creio que eu não falo, né? Ficar umas 2 horas sem falar nada. Tem gente que não aguenta, irmãos. Não aguenta. A pessoa não aguenta. Ela quer falar. E fala, mas fala. Se botar uma maritaca, perde. De tanto que a pessoa fala. E tem hora que a gente tem que ficar como, pessoal? Silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não adianta você falar, não vai fluir. Tem que deixar Deus trabalhar. Jejum, oração. Senão o propósito será frustrado. Além de jejuar e orar, Paulo diz, vamos lá por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Amém? Está determinado? Muito bom. Deus é fiel. 13:5, vamos lá. Vamos ler juntos o verso 5, por favor? Quem achou, diga amém. O versículo 5 diz assim, vamos lá? Examinai-vos a vós, se permaneceis aonde? Provai-vos a vós, ou que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis o quê? Reprovados. Por que eu tenho que me autoavaliar? Porque Jesus está em mim. E a pergunta é, você se sente confortável morando numa casa onde ninguém te deixa descansar tranquilo? Sim ou não? Você vai dormir, daqui a pouco tem alguém beliscando você. Você vai dormir, daqui a pouco vai alguém lá e acende a luz.
Você vai dormir, daqui a pouco vem alguém lá e pula em cima de você. Você consegue descansar em paz? Você se sente confortável em dormir numa cama suja? Sim ou não? Eu vou mais além. Vamos uma pergunta bem pessoal. Você consegue dormir sem tomar banho depois de um dia pegado? Mas tem gente que dorme. É ou não é? Tem gente que dorme. Eu tenho um amigo, não vou dizer o nome dele porque ele é pastor, para não queimar o filme. Um dia nós fomos jogar futebol. Eu era pastor em São Paulo. Nós dormíamos na mesma república, eu era solteiro na época. Fomos jogar futebol. Se ele está me assistindo, ele sabe. Você sabe que é você. Depois paga o cachorro quente, senão eu vou falar o nome. Chegamos, era 1h30 da manhã do jogo. 1h30, quase 2 horas. Era o único tempo que a gente tinha para jogar. Só que a gente tinha que acordar às 5 da manhã. Primeira coisa que eu fiz, joguei bola, fui tomar o banho de valente. Terminei. Falei para ele, e aí, vai tomar banho, rapaz? Ele, vou já. Se fosse uma vez só, a gente fala, poxa, pegou no sono. Mas esse ato se repetiu. E você me pergunta, quantas vezes? Talvez eu te diga, desde a infância. Tem gente que se acostuma com a sujeira, irmãos. Pode observar e a pessoa não percebe. Porque o caroço do dente a gente só enxerga no do outro. Está lá a pessoa no meio da roda, o caroção lá não. Quem tem mau cheiro não sente. A pessoa te dá a paz, você cai, mas não é no espírito. Vem aquele cheiro do inimigo. Então, tem gente que não percebe. Quem me entende, diga glória a Deus. Pode perceber, quem tem cheiro ruim, quem tem mau hálito, não percebe. A pessoa vai conversando com você, você já joga aqui, ó. Não, sei, estou entendendo, não. Sei. Aí a pessoa vai vindo, você vai fazendo só aqui, ó. A pessoa vem, você está aqui, não, eu estou. Aí você já saca logo um Halles e dá na mãozinha. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque a pessoa não percebe. Quem está em pecado não percebe que está em pecado. Quem está sujo não percebe que está sujo. Salvo se o Espírito de Deus estiver nele. Ou se a pessoa tiver um amigo para falar, meu amigo, vá tomar um banho. Meu amigo, tome aqui de presente de Natal, o quê? Toma um Jequiti, para você dar um trato. Toma um Halles. Tem gente que é amigo de verdade, prepara aquela caixinha de presente, dá logo um Cepacol. O que é isso? Não, é só para você entender que eu te amo. Então, é muito importante, eu falo de uma maneira assim, só para você entender e pensar. Se você quer cumprir o propósito de Deus para a tua vida, você só vai conseguir entender e cumprir se você jejuar e orar. Não tem como. Você tem que fazer uma autoanálise de si, constantemente. E ver se você não foi reprovado. Se foi reprovado, ainda dá tempo, dá. Se você é reprovado no exame para tirar a carteira de motorista, reprovou uma vez, já era, irmãos? Sim ou não? Olhe para quem está do seu lado e diga, tente mais uma vez. Tem gente que uma vez só tentou tirar a carteira, deu errado, diz, bom, eu não sei dirigir. Não é que você não sabe, é que você desistiu. E quem desiste não chega longe. Tem gente que fica 1 mês na igreja, é o crente Coca-Cola de 3 litros. É um gás tremendo, 1 mês e vai aqui, vai da colar, e sobe monte, desce monte. Passou 1 mês, a pessoa diz, não, é porque, sabe como é que é, né? A luta está grande, mas Deus sabe de tudo, uma hora vai chegar a minha hora. A pessoa perde o gás. Por quê? Porque ela não buscou a Deus pela palavra. Ela buscou a Deus para que Deus desse alguma coisa para ela. E olha para quem está do seu lado e diga, não pode ser assim.
Para terminarmos e entendermos, irmãos, quando você se autoavalia, você não pode se comparar com ninguém, porque cada pessoa tem uma habilidade diferente da sua. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Confie em Deus. Ele te entregou um talento na mão, então multiplique. Por isso, guarde o que eu quero lhe dizer. Jesus cumpriu o propósito, ele foi crucificado, suportou a dor, suportou o pecado, a vergonha da cruz, como diz em Isaías 53. Ou seja, ele nasceu, viveu e morreu por um propósito. E qual era o propósito? Salvação. Talvez você possa perguntar, pastor, sim, aqui ficou claro o propósito de Cristo. Mas qual é o meu propósito? Paulo diz na primeira carta dele aos Coríntios 11:1, põe na tela para mim. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu de quem, pessoal? A declaração de Paulo explica claramente o nosso propósito aqui na terra. Seja você dentista, seja você pedreiro, seja você médico, pastor, obreiro, dona de casa, aposentado. Qual é o meu propósito? É imitar Jesus. Às vezes está lá você querendo imitar o que não presta. Imite Jesus. Sede meus imitadores, Paulo disse. Honestamente, atualmente eu vejo muitas pessoas se desviando do verdadeiro propósito. Algumas por falta de fé, outras por falta de perseverança, outras por comodismo e etc. Os motivos são os mais variados, irmãos, mas a grande verdade é que as distrações tomaram o lugar do propósito original. E eu falei sobre isso semana passada. E dura coisa é quando a distração começa a dar, entre aspas, certo, lê do engano. Cedo serão ceifados, como Elimeleque e seus rebentos. Lá em Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 6, diz isso. O que Deus quer de nós para cumprirmos o propósito? Faça uma análise da sua vida de fé nesse ano de 2022. Será que você cresceu ou regrediu? Será que você avançou ou continua a mesma pessoa? Com os mesmos medos, com as mesmas desculpas, com os mesmos receios. E agindo assim, você vai entender qual é o propósito de Deus para a tua vida. E quando você entende o propósito, meu irmão, ninguém te para. Pode ser a cova dos leões, pode ser a fornalha de fogo ardente, pode ser uma picada de víbora, pode ser, de repente, até alguém da sua família que diz, amaldiçoa esse Deus e morre. Entendeu o propósito, suportou o processo, tem a promessa de Deus vive em você, você vai chegar, porque Deus é fiel.